dia! Vamos para a nossa aula de geografia. Na aula de geografia de hoje, tia Maninha vai dar continuidade a um tema abordado anteriormente: clima. O clima do Brasil é diversificado em consequência de fatores variados, como a fisionomia geográfica, a extensão territorial, o relevo e a dinâmica das massas de ar. Então, o clima é a condição da atmosfera que durante um longo período ele precisa desse período para que aconteça. Por exemplo, para eu saber que tipo de clima é aquele lugar, então aquele lugar ele precisa ser observado por muito tempo. Esse tempo é longo, bem longo, muitos anos, e diariamente, verificando assim a regularidade das combinações de alguns elementos. E através dessas observações que podemos classificar que tipo de clima é aquele lugar: equatorial, ou equatorial úmido, ou subtropical, ou tropical de altitude, né? Porque na aula anterior, como tia Maninha mostrou para vocês, 10 tipos de climas. Hoje, tia Maninha vai falar a respeito desses que vocês estão vendo, junto com o mapa aí na imagem. Nós temos o equatorial úmido, pega essa parte rosinha, lilás todinha, né? Róseo. Equatorial semiúmido, essa parte mais escura. Semiárido, amarelo. Tropical, verde. Tropical de altitude, azul. Subtropical, vermelho. Vocês estão vendo aí através do mapa que o equatorial úmido e o tropical é o clima mais desenvolvido nas nossas regiões. Por quê? Porque o clima equatorial ele é registrado lá na faixa de terra que fica em torno da linha do Equador, do qual cobre 6% da superfície da Terra. Tem também uma característica muito importante lá nas regiões de floresta, como a floresta amazônica, como a floresta de Congo, na África. Por que tem uma característica importante? Devido à temperatura constante, assim como a umidade e os ventos leves, bem leves, né? Então, esse clima equatorial, ele tem uma subdivisão. Ele é equatorial úmido, equatorial semiúmido, pertencente tudo ao clima equatorial. Vamos estudar todos esses climas que vocês estão vendo, junto com suas funções. Equatorial úmido. Esse é o clima constante na região amazônica. Ele é marcado por elevadas temperaturas o ano todo, bem como grande quantidade de chuvas. Por que ele é considerado um equatorial úmido, um clima úmido? Porque ali a umidade é constante. Da onde vem esse úmido, essa umidez, né, desse solo. Equatorial semiúmido é o clima típico do Planalto Norte Amazônico.
é quente como o clima equatorial úmido, porém menos chuvoso. O que eu quis dizer com isso? É que esse clima, ele é quente, mas não tão quente como equatorial úmido. Que o equatorial úmido, além dele ser quente, ele é muito chuvoso, né? Já esse aqui é menos. Tem as mesmas características, mas com menos chuva, menos temperatura, né? Pega mais alguma parte seca, no caso. Clima semiárido. O clima semiárido, também conhecido como clima de estepe. Então, esse clima ele é registrado lá em torno também da linha do Equador, né? Ele apresenta uma temperatura alta, que fica entre 25 graus Celsius ou acima de 28 graus Celsius. Ali ele resulta uma baixa umidade, né? Além de um longo período de estiagem. O que significa estiagem? A falta de chuva. É um tempo quente, é um tempo seco, porque as chuvas no clima semiárido, elas são mal distribuídas. Não tem aquele inverno que pega período certo. Não. Chove hoje, passa 1, 2 meses, 3 meses sem chover. Por isso que chamamos um tipo de clima do qual a chuva é mal distribuída e um clima seco. Clima tropical ocorre nas regiões localizadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e está presente nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Uma das principais características do clima tropical é a elevada temperatura, porque a temperatura desse clima pode variar entre 32 graus Celsius e 25 graus Celsius, né? Porque lá tem bastante chuva, as chuvas são abundantes, é onde tem a maior concentração de chuvas. E aí se localiza duas estações. Essas estações são divididas em duas estações, sendo seco e úmida, ou então seca, por ser estação, né? Seca e úmida. Pode ser pega o momento chuvoso e o momento da seca. Tropical de altitude. Esse é o clima que ocorre em regiões como São Paulo, Minas Gerais e nas regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O clima tropical de altitude já está dizendo a alta altitude, a alta concentração ali do verão. Como tem várias a proximidade do Oceano Atlântico, então acontece algumas geadas em algumas localidades, né? Geada essas que são muito comuns, como em São Paulo, como em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro. Por isso que chamamos de altitude, né? Devido à alta temperatura dele, podendo ocorrer algumas geadas. Clima subtropical ocorre nas regiões baixas do Trópico de Capricórnio. Esse clima subtropical, ele abrange todo São Paulo, né? Assim como Paraná, a maior parte do Paraná, a maior parte de Santa Catarina. A temperatura de lá é média,
é uma temperatura média porque há poucas chuvas intensas. Aquelas chuvas são mais, acontecem mais aquelas chuvas passageiras. Choveu, rapidinho, acabou. Não tem aquela chuva intensa de vários dias, né? E nesse clima. Revisando um pouco, né? Vocês viram que o que abrange mesmo aí é o clima equatorial. Devido a algumas características suas, que é registrado lá no entorno da linha do Equador. Outra característica também muito importante do clima equatorial é o verão. No verão, as temperaturas elas podem chegar até 35 graus Celsius durante o dia. Já no inverno, a temperatura chega a 18 graus Celsius no período da noite. Revisando, nós falamos sobre clima equatorial, que teve sua subdivisão em equatorial úmido, equatorial semiúmido, o clima semiárido, o tropical de altitude e o subtropical. Agora fizemos todo o complemento a respeito de clima, né? Foi passado para vocês os tipos de clima, junto com suas funções, que são as características. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Logo após o vídeo, Tia Maninha vai passar uma atividade para vocês copiar perguntas e respostas no caderno. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.